Boa noite a todas as pessoas. E assim, é um pouco complicado falar boa noite num dia em que temos a notícia de que Donald Trump foi eleito à presidência dos Estados Unidos. Então, é sobre esse assunto que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Todos que me acompanham nas redes sociais sabem o quanto, mesmo à distância, eu me engajei na campanha da vice-presidente Kamala Harris, não necessariamente por acreditar que ela fosse a candidata dos sonhos, mas simplesmente porque ela não era Donald Trump, cujos 4 anos de governo nos Estados Unidos, ou poderia eu dizer 4 anos de desgoverno, agravaram uma crise social, aprofundaram problemas geopolíticos e, enfim, é o resultado das urnas e eu penso que há uma grande preocupação, não apenas para os estadunidenses, mas para o mundo todo. Nos Estados Unidos, pouquíssimas vezes, eu não me recordaria exatamente quantas, um único partido deteve a presidência da República, a maioria da Câmara dos Representantes, que corresponde à Câmara dos Deputados, a maioria do Senado e também a maioria dos juízes da Suprema Corte. E é o que está acontecendo neste momento. Donald Trump, durante sua campanha, recebeu apoio dos movimentos mais conservadores, mais reacionários dos Estados Unidos, movimentos supremacistas, movimentos ultraconservadores, como a Heritage Foundation, apoio de multibilionários com interesses minimamente escusos, e falo especificamente de Elon Musk. Não estou querendo canonizar o outro lado. O Partido Democrata também recebeu apoios de muitas pessoas ligadas ao lobby da indústria militar, né? Mas as promessas de Donald Trump, se comparadas àquelas que ele fez em 2016, se radicalizaram muito. Uma das questões, e que foi uma das mais debatidas pelo Partido Democrata, foi o direito à assistência médica e à saúde reprodutiva das mulheres. Trump conseguiu, em um ato inédito na história americana, uma vez que o presidente incumbente, quando é derrotado na tentativa de reeleição, não nomeia juízes para a Suprema Corte. Ele deixa que o vencedor das eleições o faça. Mas não, Trump fez e garantiu uma maioria de 5-4 na Suprema Corte. E um dos primeiros atos dessa Suprema Corte, que eu não chamaria de trumpista, embora alguns dos juízes sejam moldados nos valores ou falta de valores de Trump, foi revogar uma lei de mais de 50 anos, que é a lei Roe versus Wade, que garantia o direito ao aborto voluntário, assistido clinicamente.
E vários estados, sobretudo os mais conservadores, especialmente aqueles do cinturão da Bíblia no sul do país, e outros, né, dos 50 estados, imediatamente assumiram isso como lei, proibindo o aborto, inclusive em caso de desculpem, o estupro aí foi pelo cansaço do dia, em caso de estupro de mulheres. Muitas mulheres perderam a vida por não poderem recorrer à assistência médica, ao socorro médico para isso. Além disso, internacionalmente, Trump demonstra uma aversão a imigrantes. Na semana passada, ele fez uma grave ofensa a Porto Rico, dizendo que era uma ilha de lixo flutuante. Latinos, hispânicos, africanos, pessoas refugiadas de guerras civis, refugiados climáticos, não são mais bem-vindos nos Estados Unidos. E ele anunciou o maior programa de deportação em massa de estrangeiros. Se vai cumprir ou não é algo a se pensar, né? Uma vez que Trump é bastante errático entre o que ele fala e o que ele faz. Errático e contraditório muitas vezes. Mas é significativo que um dos primeiros cumprimentos que ele tenha recebido tenha sido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E é curioso lembrar que em seu primeiro mandato, Putin, presidente da Rússia, estreitou laços com Trump. E agora, Zelensky, da Ucrânia invadida pela Rússia de Putin, cumprimenta Trump. Como é que fica? Trump tentará mediar a paz e sairá como o homem que em semanas ou meses resolveu uma guerra que Joe Biden não resolveu em anos? Certamente, a eleição de Donald Trump reforça a extrema-direita em todo o mundo, inclusive no Brasil. Eu entendo que, para nós brasileiros, para nós sul-americanos, infelizmente, acostumados a lidar com tantas e tantas ditaduras, não se tem a dimensão de o que é nos Estados Unidos um presidente ameaçar colocar a Guarda Nacional e, se preciso for, as Forças Armadas para reprimir protestos nas ruas. Isto só ocorreu na história recente dos Estados Unidos quando houve um movimento pelos direitos civis, o movimento de igualdade racial, o movimento que começa lá em Selma, no Alabama, e que depois é encabeçado pelo reverendo Martin Luther King Jr., por Malcolm X e por tantas pessoas, inclusive o patriarca greco-ortodoxo da América, o patriarca Atenagoras, de saudosa e abençoada memória, e muitos líderes religiosos, que tiveram que enfrentar, sim, as polícias estaduais, as polícias municipais e até mesmo a Guarda Nacional e, em alguns casos, as Forças Armadas. Isso é uma ruptura com uma tradição
democrática nos Estados Unidos. Acho, sim, que o Partido Democrata teve uma parte grande de culpa na eleição de Trump, ao escolher o presidente incumbente, Joe Biden, de tentar a reeleição, quando nitidamente ele não tinha mais condições físicas, emocionais e, embora não seja a minha área, psíquicas, de ser o candidato democrata. Isso levou a uma perda de tempo muito grande. Vejam, comparando os dois debates que houve, no debate entre Trump e Biden, Trump deu uma surra no Biden. No entanto, quando houve o debate entre Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris, ela literalmente o colocou no bolso, certo? Eu falei do ponto de vista internacional, né? Donald Trump despreza a Organização das Nações Unidas e muitas, se não todas, entidades multilaterais. Ele já avisou que somente apoiará a OTAN se os países membros estiverem adimplentes financeiramente com as suas obrigações com relação à organização. O que é um fato que muitos países não irão fazer e se sentirão largados à própria sorte. Não me recordo de nenhum outro presidente que tenha feito tal ameaça em um momento em que a OTAN se expande. Podemos até questionar a razão de existir da OTAN, uma vez que o Pacto de Varsóvia deixou de existir com o colapso da União Soviética e do mundo comunista do leste europeu. Mas a OTAN existe, isso é um fato. Nações Unidas e suas agências, como a FAO, que é a Agência para a Agricultura e Alimentação, a Acnur, para os refugiados, seguramente pararão de receber verbas dos Estados Unidos, o que as deixará à míngua e, mais do que isso, deixará uma grande quantidade de habitantes do planeta à mercê das guerras civis e das catástrofes climáticas que têm gerado fome, miséria em seus países. Eles estão buscando asilo. A Acnur é um dos órgãos que os ajuda na realocação, né? Na readaptação a uma nova realidade. Além disso, Donald Trump ameaça uma guerra comercial com a China. O quanto há de lorota nisso, não sabemos, né? O Trump, nas palavras do Capitão Nascimento, era um fanfarrão. É um fanfarrão. Pode ser que ele implemente uma guerra comercial com a China, mas há que se tomar muito cuidado, porque os Estados Unidos deixaram de ser a primeira potência econômica do mundo e cederam esse lugar à China. Os Estados Unidos, sim, são a primeira potência nuclear, a primeira potência militar do mundo. Será que guerra comercial implicará guerra armada? Não sabemos. Qual será a resposta chinesa? Lembro que, mais do que comunistas, os chineses são confucionistas e trabalham com um elemento que é quase desconhecido no Ocidente, que é a paciência. Pode ser que reajam, pode ser
que não reajam. Além disso, né, o que me preocupa a mim como brasileiro, como eleitor no Brasil, apesar de estar com uma bandeira americana e uma camisa estilizando a bandeira americana, eu sou eleitor brasileiro, cidadão brasileiro, é o quanto a extrema-direita pode se sentir fortalecida no mundo e no Brasil. Já temos o exemplo desse horror na Hungria, na Itália, em vários outros países. Já tivemos esse desastre aqui no Brasil durante 4 anos. E o que acontecerá? Recrudescerá a extrema-direita? Acredito que sim. Devemos ficar atentos. Mas ouvi hoje de uma atriz norte-americana que gosto e respeito muito pelo seu lado humano e pelo seu lado profissional, a Sarah Gilman, que nós não podemos estar desesperançados nem desesperançosos. Devemos cultivar a esperança. No caso dos americanos, devem se reconstruir, certo? Sobretudo o Partido Democrata. É urgente que encontrem um candidato viável. Hillary Clinton, que competiu contra Trump nas eleições passadas, era um desastre. Não há outra qualificação para ela. E não vemos líderes no Partido Democrata capazes de... Não acredito que Trump concorra à reeleição, até pelo fator etário, e me parece, por já ter apresentado alguns sintomas de senilidade nessa reta final de campanha, mas ele tem um vice que é tão ruim quanto ele, o J.D. Vance, e ele tem o apoio de senadores e políticos abertamente fascistas, como Marco Rubio, Ted Cruz, né? Mas é notável ver o quanto de republicanos tradicionais abandonaram Trump. Liz Cheney, filha do ex-secretário de Defesa e também vice-presidente Dick Cheney, republicana raiz, fez campanha por Kamala, votou em Kamala, e como ela, muitos republicanos, muitos que inclusive há algum tempo exigiram a saída de Trump, a expulsão de Trump do Partido Republicano. Eu penso que teremos 4 anos muito difíceis pela frente, nos Estados Unidos e no mundo, do qual o Brasil, obviamente, não está fora. Temos que nos fortalecer como nação e como democratas, como pessoas que amam a democracia. Eu lembro que Trump ressuscitou em 2024 o absolutismo monárquico sob a forma do absolutismo presidencial. Ele é inimputável por todos e quaisquer atos praticados durante a sua presidência. E mais do que isso, ele pode se auto-indultar. É o equivalente a eu cometer o crime e eu mesmo me absolver e dizer:
eu não posso ser sequer julgado por esse crime. E com uma maioria ultraconservadora na Suprema Corte, a tendência é que as leis de liberdades civis sejam ainda mais restringidas. E certamente os que mais sofrerão serão os mais pobres, as mulheres negras, a comunidade LGBTQIA+, feministas, enfim, pessoas libertárias, tá? Mas termino repetindo Sarah Gilman. Podemos estar tristes, devemos estar tristes, nos sentir apequenados, nos sentir derrotados, mas não devemos perder a esperança. Não devemos ficar desesperançosos ou desesperançados. Precisamos manter a esperança de que triunfaremos, que a democracia, que a liberdade triunfará. Muito obrigado a todos, muita força e, mais do que nunca, Deus salve a América. Obrigado.